Então vamos lá, a gente vai começar a fazer a revisão da prova de amanhã, né? Vai ter poucos dias para estudar, só 2 dias de revisão, segunda e terça. Que a prova agora adiantou, vai ser toda agora terça. só terça? Só na terça. Então agora tem que só 2 dias para estudar, só segunda e terça de revisão, certo? Mas dessa vez, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, Diego? Se não der agora, eu desisto. Desiste nada. Não desisto, né? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho de tudo no livro. Se tiver dúvida, vocês vão perguntando. Depois a gente vai ver a sinalização, que cai bastante também. E algumas perguntas que eu separei das provas antigas que tá caindo nessas provas agora, certo? Siglinhas importantes, a gente vai ver cada uma delas. A primeira que aparece no livro é o CTB. O que é o CTB? O que é o CTB? Código de Trânsito Brasileiro. Então é um conjunto de leis de trânsito que vai reger todo o nosso SNT. O que é o SNT? Sistema Nacional de Trânsito. O que é o SNT? Sistema Nacional de Trânsito. Aí ele é o conjunto de órgãos de trânsito. Qual é o órgão máximo normativo? Qual é? O maior. Qual deles? É o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. É ele que é o máximo normativo, é ele que cria as normas, é ele que cria as câmaras temáticas. Qual é o órgão que emite as habilitações de vocês? Aplica o exame teórico, prático? Quem que vai ser? DETRAN. É o DETRAN. Qual é o órgão fiscalizador rodoviário federal? É o DR. O DENIT pensa só na infraestrutura das vias, é o DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Qual é o órgão que fiscaliza e patrulha? Lembra de patrulhamento? As rodovias federais e estaduais. Aí é a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Ela fiscaliza e patrulha. Falou só fiscaliza, é o DR. Falou fiscaliza e patrulha, é a polícia. Qual é o único órgão recursal? Ele recorre às infrações. Qual é o órgão? É a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infração. Se perguntar na provinha do DETRAN, quantos dias a gente tem para indicar o infrator? 30. E para recorrer uma multa? E para ser notificado? 180 dias. Se eu não for notificado em 180 dias, a minha infração vai perder o valor e vai ser arquivada. Quais são os requisitos para poder se habilitar? Maior de 18, o que mais? Saber ler e escrever. O que mais? Ter os documentos de RG e CPF. Tem mais um. Tem que ser o quê? Penalmente imputável na forma da lei. O que é ser penalmente imputável na forma da lei? Responder pelos atos. Quanto tempo que esse processo de vocês fica ativo no sistema? 1 ano, 12 meses. E para isso, para passar, tem que passar por 3 etapas. E aonde fica registrados todos os dados de um candidato? Aonde? Começa com RE, ó. Fica registrados todos os dados de um candidato. Renavan é do veículo, é no Renache. O que é o Renache? É o Registro Nacional de Carteira de Habilitação de Condutores Habilitados. Quantos números de Renache nós temos? Somente um, ele é o número da nossa habilitação. O que é BINCO? Base Índice Nacional dos Condutores. Pela BINCO a gente consegue ver quais cursos os candidatos têm, qual autoescola mais aprova, vocês consultam a BINCO. Nessa primeira etapa que vocês já fizeram, vocês passaram por qual exame? Qual que vocês fizeram lá na clínica? O exame médico e o psicotécnico, que é a psicóloga lá, né? A segunda etapa é essa que vocês estão hoje, que é a parte o quê? Teórica. Então, nessa parte teórica tem o curso teórico e o exame teórico. O curso teórico tem uma carga horária de quantas horas? 45. Quantas de legislação? 18. Direção? Primeiros socorros? 4. Meio ambiente? 4. Mecânica?
Aí vocês vão para a provinha teórica, que vai ser amanhã, dia 3, né? 3 de maio. Então a provinha amanhã, vocês vão ter quanto tempo de prova teórica? 1 hora, 60 minutos para responder quantas questões? 30. Tem que acertar quantas? Isso dá 70% da prova. Nós aqui que ministramos aula para vocês, o que nós somos? Tanto da parte teórica como da parte prática, nós somos o quê? Instrutor. Mas quem que aplica exame? Examinadores. Os examinadores aqui de Minas são da onde? Da Polícia Civil. Da Polícia Civil. Então são os examinadores da Polícia Civil que vão aplicar os exames para vocês lá. Passou pelo exame teórico, atingiu a pontuação dos 21, no mínimo, né, para cima, vai começar o cursinho prático, que tem uma carga horária de quantas horas? Prático, vocês vão fazer quantas? 20. Quantas no período noturno? Nenhuma. Que tipo de aula deixou de ser obrigatória? A noturna. Caso o candidato reprove, ou na parte teórica, ou na parte prática, quando que pode fazer um novo exame? Imediatamente, a qualquer tempo, no próximo exame, desde que tenha vaga, certo? Para fazer a aula prática, o exame prático, como que chama aquela autorização que vocês vão levar em todas as aulas? LADV ou LADV. O que significa LADV? Licença de aprendizagem da direção veicular. Ela é para fazer aula prática e exame. Então, caso perguntar na prova, quais são os fatores para fazer o uso da LADV? Eu tenho que usar ela estando com quem? Instrutor, credenciado pelo Detran. Aonde? Carro, não é só carro não. É em veículo de aprendizagem. Junto com qual documento? RG. Então, todas as aulas têm que trazer o RG e a LADV. Então, caso vocês sejam pegos dirigindo sozinho, treinando em veículo próprio, sem instrutor e apresentar a LADV para uma autoridade de trânsito, ela vai ser o quê? Tá? Cassada ou suspensa? A LADV é suspensa. Por quanto tempo? 1 ano? 6 meses. A LADV vai ser suspensa por? 6 meses. A LADV não pode ser? Cassada. Cassada. Ela só pode ser suspensa por 6 meses. Candidato que passa nas 3 etapas, médico, psicotécnico, teórico, técnico e passa também pelo nosso cursinho prático. O que vai chegar na casa de vocês daqui uns dias? Qual é o documento? CNH. CNH não. É a PPD. O que significa PPD? A permissão para dirigir. Vai ser o primeiro documento de habilitação para vocês. Então, vocês vão passar 1 ano tendo PPD, certo? A PPD, ela tem a validade de 1 ano. E nesses 12 meses que eu sou permissionário, que tipo de infração que eu não posso cometer? Uma grave, 2 graves. Não. Uma grave, uma média. Uma grave, uma gravíssima. Muito bem. Então, vamos lá. Então, sendo permissionário, eu não posso cometer infração de natureza gravíssima, 7 pontos, ou uma grave, ou 2 médias. Uma média pode? Uma média pode falar 2 médias. As outras é uma só, certo? E não são todas juntas não, uma delas já dá a cassação da PPD. Então, caso a pessoa cometa qualquer infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias, no período de 12 meses, a PPD vai ser o quê? Cassada. Cassou o documento, elimina tudo. Quando que pode fazer um novo processo? Imediatamente. Quem tem PPD e a PPD for cassada, imediatamente. E quem tem CNH e a CNH for cassada, quando que pode fazer um novo processo? Depois de 2 anos. Tem que esperar 2 anos para recomeçar o processo. Tem que recomeçar tudo de novo mesmo, que elimina tudo. Não. CNH não. PPD imediatamente. Se for suspensa, precisa. Cassação não. Cassou, elimina tudo. Aí tem que começar desde a primeira taxa que vocês fizeram aqui. Tudo de novo. Do zero. Isso inclui pagar tudo de novo. Tá?
Então, como ela tem essa validade de 12 meses, passou os 12 meses, a gente vai renovar a PPD? PPD eu renovo? Não, eu troco. Eu tenho que substituir pela CNH. Eu tenho que vir aqui na autoescola, pagar mais uma taxinha para o governo, né? E pedir e solicitar a definitiva. Então, quando eu falo em renovação de habilitação, o documento de habilitação que eu renovo é CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Com a CNH eu posso dirigir em todo o território nacional. E qual a PPD? Dirijo só aqui em Minas, tirei aqui, só aqui? Também em todo o território nacional, só não pode cometer as infrações, tá? Então, na renovação da habilitação, se perguntar na prova lá, pessoas de 18 a 50 anos, renovarão de quanto tempo? De 10 em 10 anos. Quem tem de 50 até 69? E acima de 69? 3 em 3, ou conforme prescrição médica ou psicológica. A prescrição médica e psicológica são para todas as idades, tudo depende de como que foi o exame de vocês lá, certo? Agora, se perguntar na prova, eu posso conduzir o meu veículo com habilitação vencida? Pode. Posso. Por quantos dias? 30 dias. 30 dias. Depois de 30 dias, é infração de que natureza? É gravíssima. E tem como medida administrativa o recolhimento. Vai recolher a CNH de vocês. Toxicológico é um exame obrigatório para quais categorias? C, D e E. E ele é feito de quanto tempo? 2 anos e meio, 2 anos e meio, ou 30 meses, 30 meses. Toxicológico vencido é infração de natureza? Gravíssima vezes. Então, multa de R$ 1.467. Se perguntar na prova que tipo de condutor não precisa fazer o toxicológico com 2 anos e meio, quem é? Quais são os condutores que não são obrigados a renovar com 2 anos e meio? São os maiores de 70 anos. Eles têm a categoria C, D e E, mas são maiores de 70 anos. Como essas pessoas vão renovar de 3 em 3, aí eles vão poder esperar o momento da renovação. Todos os outros que têm as categorias C, D e E fazem de 2 anos e meio a 2 anos e meio, certo? O que significa ACC? Muito bem. É uma autorização para conduzir ciclomotores. Que tipo de veículo que é um ciclomotor? De 2 ou 3 rodas. Quantas cilindradas ele tem? 50. Até 50. Na CC. Agora, quantos quilômetros por hora que ele faz? 50. Se perguntar na prova, aonde que um ciclomotor não pode trafegar? Em vias de trânsito rápido. Perguntou só no singular. Qual lugar? Aonde? Vai ser vias de trânsito rápido. Perguntar quais lugares, aí são 2. Vias de trânsito rápido e rodovias. Na categoria A, essa categoria ela é exclusiva para motocicleta? Isso é falso ou verdadeiro? Falso, porque ela compreende os veículos de 2 ou 3 rodas. Onde que acontece a aula e o exame dela? Motopista. Qual é a única categoria que não é feita em via pública? A. Quais são? A e a CC. No dia do exame, na categoria A, o veículo deve apresentar quantas cilindradas? Acima de 120 cilindradas. Toma cuidado que o pessoal fala 125, porque fala que não tem moto 120. Mas na prova vai ter isso como alternativa. Põe na cabeça que é acima de 120, certo? Acima de 120, tem nada com 125. Que vai ter uma opção assim na prova, tá? Não confunde. Mas se tiver 125 e acima de 120, aí tem que pagar. Acima de 120, tá? 125 é acima, mas não é essa a resposta. A resposta é acima de 120. Isso. Entendeu? A resposta certa é acima de 120. Se existe uma moto aí de 121, pode fazer exame, que é acima de 120. E lá vai ter opção de 125, que é mais comum, certo? Então toma cuidado para não confundir. O pessoal estava confundindo aí na hora das provinhas que a gente tem aqui, tá?
Na categoria B de bola, é para uma categoria de quantas rodas? Qual o peso? Até 3.500 quilos. Transporta quantos passageiros? 8. Fora o... Isso dá quantos lugares? 9. Mas geralmente são 8 passageiros fora o condutor. Ou excluído o condutor. Excluído é fora, tá? Na categoria C de casa, é para transportar o quê? Na C. C de carga. No dia do exame, na categoria C, o veículo tem que ter quantos mil quilos ou quantas toneladas? 6.000 quilos ou 6 toneladas. Na categoria D de dado, transporta o quê? Passageiros. No dia do exame, na categoria D de dado, o veículo tem que ter quantos lugares no mínimo? 20. No mínimo 20, fora o condutor. Na categoria E, é para que tipo de veículo? São os articulados. Qual é o peso do articulado no dia do exame? 6.000 quilos ou 6 toneladas. Quem tem a categoria E pode conduzir todos os veículos abaixo? Exceto A. Exceto quais? A e a CC. Quais categorias exige o toxicológico? C, D e E. Quais categorias exigem 21 anos? D e E. Qual categoria, quando eu vou fazer a mudança para ela, eu não posso conduzir, não ter cometido infrações de natureza grave, gravíssima ou duas médias, igual ao PPD? Isso, de B para C. Mas nas categorias D e E, que tipo de infração que eu não posso cometer nos últimos 12 meses? Mais de uma. Só isso, mais de uma gravíssima. Na C, eu não posso conduzir infração de natureza grave, gravíssima ou duas médias, igual ao PPD. Na D e na E, eu não posso cometer mais de uma gravíssima. Tá? Nas últimas duas, mais de uma gravíssima. Uma gravíssima pode? Uma pode. Na D e na E. Certo? Viram a diferença? Na C, ouviu? Na C, eu não posso cometer infração de natureza grave, gravíssima ou duas médias. Igual a PPD. De B para C. De B para D de dado eu posso mudar, certo? Então, para mudar para D ou para E, eu não posso cometer nos últimos 12 meses mais de uma gravíssima. É só essa infração que é calculado. Mais de uma. Mais de uma gravíssima. As outras pode ter. As outras pode. Na C, não. Na C eu não posso ter tido nenhuma grave, gravíssima ou duas médias. Não pode. Se eu cometi qualquer infração dessas, aí eu não posso mudar para a categoria C. Mas se eu tive uma gravíssima, eu posso ir para D? Posso. Não posso ir para C. Certo? Entenderam a diferença das duas? Porque mudou agora nessa última, na mudança da lei no dia 12, tá? Entendeu, Gilto? Motor casa, o motorhome, que é um trailer sobre rodas, é um veículo que tem 6.000 quilos ou 6 toneladas. Eu posso conduzir com qual categoria? B. É a única exceção da regra. Todos os outros veículos da categoria B é até 3.500 quilos, com exceção, exceto o motor casa, o motorhome, que tem 6.000 quilos. Outra coisinha que eu ia falar aqui, deixa eu ver. Na adição de categoria, o que é uma adição? Eu tenho a A, vou adicionar a B. Ou tenho B, adiciono A. Quantas aulas práticas eu faço na adição de categoria? 15. E mudança? 20. Mudança, eu mudo do quê? Da B, eu mudo para as outras. Ou para C, ou para D. De A eu não posso mudar para nenhuma. Certo? A só adiciona com B. Vai virar uma AB. Se perguntar na prova lá, quais são as categorias iniciais? Quais? A e B. Ou as duas juntas. AB simultâneo. Quando eu escolho o processo AB simultâneo, quantas aulas práticas eu vou fazer por categoria? Teórico vai ser um só mesmo. Mas prático eu faço 2 cursos. Quantas aulas em cada um? 20 e 20. Se eu escolhi tirar os 2 juntos, simultâneo.
Quando eu escolho processos simultâneos, dois juntos, o documento só vai vir para mim quando? Quando conseguir tirar as duas, na parte prática, ser aprovado nas duas. Passei de primeira na moto, no carro, eu estou na 8ª vez e não consigo, é a mesma coisa, eu não tenho nenhum documento. Eu só vou ter o documento quando eu for aprovada nas duas, certo? Esse é o processo simultâneo, junto. Se aparecer na prova lá, automotor, elétrico, tá falando sobre o que do veículo? Automotor e elétrico. Tá falando do que? Sobre a tração, sobre a espécie ou sobre a categoria do veículo? Tração, é força. Então, o veículo da nossa casa, qual é a tração? Automotor. Qual é a tração de uma bicicleta? Quem faz a força? Propulsão humana. Qual é a tração de uma carroça? Tração animal. Então, é força, tá? Espécie é para que fim que o veículo foi criado, no que a gente usa determinado veículo. Então, se apareceu na espécie lá, carga, misto, competição, tá falando da espécie. O que é um veículo misto? Carga e passageiro no mesmo compartimento. Então, se a gente comprar uma Toro, por exemplo, a gente compra o quê? Um misto, uma caminhoneta. Qual que é a diferença da caminhonete e da caminhoneta? A caminhonete é um veículo de carga e a caminhoneta é misto, tá? Quem tem uma, deixa eu ver, uma estradinha, tem uma caminhonete ou uma caminhoneta? Caminhoneta. Quem tem uma F-250? Caminhonete. Quem tem uma Toyota? Caminhonete. Se falar então lá na prova, apareceu lá, oficial, aprendizagem, tá falando do que do veículo? Da tração, da espécie ou da categoria? Da categoria. Qual é a categoria do veículo da nossa casa? Particular. Qual é a categoria do veículo aqui da autoescola? Qual é a categoria do veículo táxi? Aluguel. Aluguel. Qual é a categoria do veículo da Polícia Militar? Oficial. E se perguntasse qual é a espécie do veículo da Polícia Militar? Do veículo da polícia. Tração é força. Qual é a espécie? Ele é um veículo especial. Certo? O veículo da nossa casa, qual é a espécie dele? Particular categoria. Esse também me estou confundindo. Isso que eu estou só. Então vamos ver quais são as trações. As trações são 6. Quais são elas? Automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque, semi-reboque. Não vai aparecer na prova os 6 para vocês lá não. Vai falar um ou outro só. Então é por isso que tem que saber todos. Certo? Falou lá, automotor. Tá falando do quê? Tração. Apareceu lá o veículo, reboque, semi-reboque. Ele é o quê? Tração. Certo? Espécie. São 7 tipos de espécie. São 7. Aí vai ser passageiro, carga, misto, competição, coleção, especial e tração. Qual é a espécie de um trator? Trator confunde bem. Tração. A espécie é tração. E a tração do trator? Automotor. Tá vendo como confunde? Se você pegar o trator, quanto à sua tração, quem faz a força? É o motor, então é o automotor. Se perguntar lá na espécie, ele já é um veículo de tração. Mas por quê? Porque ele traciona outros, arrasta outros. Certo? Agora, o veículo da autoescola, quanto à sua categoria, ele é um veículo de aprendizagem. Qual é a cor da placa? Contrário. Fundo com as escritas, os caracteres vermelhos. Fundo branco e os caracteres vermelhos.
E ele vai ter aquela faixa em toda a sua extensão. Qual o tamanho da faixa? No mínimo 20. Escrito o quê? E o que o nosso carro aqui tem de diferente dos demais? Pedais duplos. Então são duplos comandos de freio e embreagem. Então onde vai ficar o instrutor? De vocês também tem um pedalzinho de freio e de embreagem. Aonde que eu acho a numeração do veículo? Nos Chassis e nos vidros. E externo sendo identificado pelas placas. Que tipo de veículo usa placa só na traseira? Motocicletas e similares. Quantos são os veículos de 4 rodas ou mais tem placa na dianteira e na traseira? E o pessoal errou isso daí na prova. Quais são os documentos de porte obrigatório para conduzir um veículo? CNH Então vamos lá. Na prova pode aparecer de duas formas perguntando sobre os documentos de porte obrigatório. Ou eles vão pôr lá a habilitação e o licenciamento. Então a habilitação é do condutor, o licenciamento do veículo. Ou vai ter que ter 4 siglas para estar completo. Certo? Por que 4? ACC, PPD e CNH são os 3 documentos de habilitação. Vocês, daqui uns dias, qual vai ser o documento de habilitação de vocês? Vocês não vão ter CNH de começo, gente. Qual que vai ser? PPD. O primeiro documento de vocês é PPD, certo? Então, se vocês têm PPD, é esse documento que vocês têm que carregar com vocês, junto com o licenciamento. E eu já tenho CNH, qual que é o meu documento de habilitação? Então, para eu dirigir um veículo, eu tenho que levar o quê? A minha CNH e o meu licenciamento. Quem passa naquele processo da ACC, quem quer conduzir só as cinquentinhas, vai levar o quê? A ACC dele e o licenciamento. Então, na prova, pode aparecer de duas formas. A habilitação e licenciamento, ou tem que ser quantas siglas? 4. ACC, PPD, CNH e o CRLV. Tem que ter o L de licenciamento, que é o certificado de registro e licenciamento do veículo. ACC, autorização para conduzir um ciclomotor. PPD, permissão para dirigir. CNH, Carteira Nacional de Habilitação. CRLV, certificado de registro e licenciamento do veículo. Então são 4 siglas. Então se tiver lá CNH e o licenciamento, está incompleto, a resposta está errada. Porque tem que ser 4 siglas. Tem uma perguntinha na prova e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Na prova é igualzinha a prova que já caiu lá no Detran. Certo? Mas falar duas coisas também, só o licenciamento e habilitação também tá certo. Quando a gente tira a habilitação, RG, CPF, isso daí já tá tudo ali, não precisa nem carregar mais. Certo? Como documento nosso. Se você tiver com a habilitação tudo, tá tudo lá. Então, não, teu pai, a tua mãe, RG, o CPF, tudo lá. Não precisa carregar os outros, certo? Esses documentos só são aceitos no original, a gente não pode tirar xerox, fazer uma fotocópia, nada disso. Mas se você baixar no formato digital ou eletrônico, ele é aceito em todo o território nacional, certo? Agora o recibo, que também é do veículo, ele é de porte obrigatório? Não, recibo não, é o certificado de registro do veículo, é o CRV. Mas eu tenho que fazer um novo CRV quando eu mudo 4 coisas. Quando eu mudo o quê? Primeiro, proprietário. Depois, endereço ou residência. Depois, característica e categoria. Se eu comprei um veículo, quantos dias eu tenho para colocar esse veículo no meu nome? Se eu não transferir 30 dias, a inflação de natureza média. Mudei de endereço, tem que constar no documento. Mudei também, por exemplo, tem que comprar um carro azul, quer pintar de rosa. Posso, mas tem que mudar lá e tem que constar isso no documento, certo? O seguro DPVAT, ele cobre 3 fatores e não cobre 4. O DPVAT paga pelo quê? Morte, invalidez e danos, que são as despesas de assistência médica suplementar. Ele vai ressarcir ou ele vai cuidar da vítima em particular,
Tá? Então, o que ele não cobre? São 4 coisas. Roubo, que é um ato ilícito, roubo ou furto. Ele não cobra um dano material, moral. Xangou teu carro de freio, riscou teu carro, bateu no teu carro. O DPVAT não paga isso. Se é um veículo estrangeiro em circulação aqui no Brasil, o DPVAT também não paga. E ele não paga também se o acidente for por um veículo que não é de via terrestre, automotores de via terrestre. Certo? O helicóptero caiu no meio da rodovia, o DPVAT vai pagar alguma coisa? Não, não vai. Porque esse veículo não é de via terrestre. Ele caiu na rodovia, mas ele não é de via terrestre. Certo? Em caso de morte, quanto que o DPVAT paga? 13.500. É 13.500. Em caso de morte, é 13.500. Agora, invalidez é até 13.500, que existe invalidez parcial e total. Em caso das despesas médicas, o DPVAT paga até R$ 2.700. Em um reboque semi-reboque, qual que é o equipamento obrigatório para ele? Para barro, é o protetores das rodas traseiras. Extintor de incêndio é obrigatório para todos os veículos? Não mais. Desde quando? Desde 2015. Hoje em dia, ele só é obrigatório para os veículos de grande porte e veículos inflamáveis. Todos os outros não precisam. O extintor de incêndio mais usado, qual que é? ABC. Qual que é? ABC. É o ABC. Ele tem que ser guardado aonde, o extintor? Fácil acesso. Local de livre e fácil acesso. Agora, se perguntar sobre as bicicletas, que são veículos de propulsão humana. Bicicleta tem que ter retrovisores de ambos os lados? Não, mas tem que ter no lado esquerdo. Tem que ter buzina ou campainha? Campainha. Faixas refletivas nos pedais e nas rodas. Elas usam luz branca ou amarela na dianteira e vermelha na... De que lado trafega uma bicicleta na via? Direita, não tomei meio fio. Agora, se perguntar lá para os veículos de propulsão, de tração animal, para uma carroça, uma charrete, um carro de boi trafegar nas vias, a ordem tem que vir de quem? Da prefeitura ou do município. Se perguntar lá, por exemplo, tem vários equipamentos obrigatórios para conduzir o veículo, tem vários equipamentos obrigatórios para os veículos, certo? Aí pode aparecer lá, são equipamentos obrigatórios, exceto. Um deles não vai ser, certo? Aí coloca não Esse na frente. de comprido, né? O exceto você vai colocar o não no começo da frase. Chega lá, o excesso. Se é um veículo. O exceto é correto, esse como é que você vê? Pronto, aí por isso que tem que fazer bastante exercício para interpretar bem. Quem tem facilidade de interpretação de texto não tem dificuldade na prova do Detran. E eu também sou muito para interpretar. Eu sei, mas na hora ele parece que deixa As 15 primeiras é onde que a gente está mais nervoso, é onde que vocês têm que prestar mais atenção ainda. E aí tá? começa a afobar, Então